A Fernanda postou ontem lá no Instagram do Maternatura, do Instituto Maternatura, falando sobre uma pesquisa que foi feita no Internal Journal of Medicine, Journal of Internal Clinical Medicine, algo do tipo, em 2018, falando que o paciente leva em média 11 segundos até ser interrompido pelo médico. E os que não são interrompidos acabam contando sua queixa em uma média de 6 segundos. 6 segundos, esse vídeo já está em 30. Você imagina você ser interrompido em 11 segundos. Quando você começa a falar sua queixa, você já é interrompido. O médico ele já bota uma pergunta no meio, ele já quer ser mais objetivo. O próprio paciente se sente pressionado a falar sua queixa rapidamente. E aí a gente fica pensando, né? Eu fiquei pensando na minha prática clínica e que durante um tempo que eu atendi um volume muito grande, eu ficava pensando, caramba, eu tenho que, enquanto o paciente vai falar, eu vou pedindo para ela ir tirando a roupa, para ir podendo colher preventivo, e ela vai falando enquanto eu tô colhendo o preventivo. Porque se eu demorar muito aqui, eu tenho muita gente para atender lá fora, uma demanda muito grande, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar ela não falar, porque é muito importante o que ela tem para dizer, né? E aí eu fazia isso tudo ao mesmo tempo e eu fico pensando, graças a Deus hoje eu consigo ter tempo para ouvir o paciente. E com essa escuta eu comecei a perguntar para as pacientes da seguinte forma: você tem alguma queixa? E muitas vezes elas falam, não, tá tudo bem. Só que quando você pergunta mais a fundo, quando você detalha as perguntas, aí a gente começa a descobrir que tem alguma coisa. O prontuário eletrônico que eu uso tem um hashtag. E esse hashtag do prontuário, depois a gente serve pra gente fazer uma pesquisa estatística. Então eu posso botar lá, por exemplo, hashtag endometriose, hashtag infertilidade, hashtag qualquer coisa. E eu comecei a colocar hashtag ansiedade, hashtag toma algum remédio para a parte psicoemocional. Eu boto lá hashtag toma ou hashtag não toma. Porque, ou para dormir, ou para ansiedade, ou para insônia. Porque quando você pergunta pro paciente se tá tudo bem, ele fala que tá tudo bem. Quando você pergunta se ele toma algum remédio, ele vai e fala assim, ah, tomo sim, eu tomo escitalopram, eu tomo sertralina, eu tomo Rivotril. E aí eu fico me perguntando, como é que tá tudo bem se ele tá tomando esse tipo de remédio? Não tá tudo tão bem assim. Se estivesse tudo bem, ele não tava precisando desse tipo de medicação. Então tem alguma coisa errada ali que o paciente às vezes não fala espontaneamente. E que a gente precisa buscar. Né? E eu fiquei pensando, por que a gente está tão ansioso? Por que a gente está tão estressado hoje em dia? Né? De onde vem isso tudo? E aí eu vi um vídeo agora de manhã que eu falei, não, preciso comentar sobre isso. O que acontece? Uma coisa que eu falo muito no consultório. Nós somos animais, antes de tudo, nós somos animais. Antes de sermos racionais, isso eu falo toda hora. E como animais nós temos os instintos, e um dos grandes instintos que a gente tem é o instinto de sobrevivência. A espécie, ela quer sobreviver, ela não quer morrer. E para sobreviver na selva, por exemplo, você tem que andar em bando. Os animais andam em bando. E o bando te protege dos perigos, né? Você andar sozinho, imagina, você andar sozinho, se você é uma zebra e tá sozinha, qual é a chance de você ser predada? Muito maior. Se você anda em bando, você está protegido. Para você sobreviver, você tem que caçar, você tem que ter suprimento. Para você sobreviver, você precisa de água. Para você sobreviver, você precisa de proteção. Você precisa se sentir seguro. Então, o animal, ele vive nesse instinto de luta e fuga, que é o mecanismo de luta e fuga. Então, se eu sou uma zebra e eu vi um leão, esse leão vai despertar o meu mecanismo de luta e fuga, onde ou eu fujo daqui para não morrer, ou eu luto para tentar sobreviver. E esse mecanismo tem uma descarga energética e hormonal específica para que o teu corpo se prepare para correr, joga adrenalina e um monte de outros hormônios para que você jogue sangue para as pernas, né? Tira sangue de onde não é necessário, né? E joga para você correr, sua pupila dilata para que você possa ver melhor, para que você possa fugir ou lutar, né? Só que o que acontece? Hoje a gente não tem mais leão, hoje a gente não precisa caçar, hoje a gente não precisa fugir, hoje a gente não precisa... O mundo mudou e a gente não precisa mais desses mecanismos de sobrevivência como eram antigamente. Só que o que eu falo é que nós criamos os nossos leões. Os nossos leões não são leões reais mais, mas eles são leões criados pela nossa mente, digamos assim. Conforme nós evoluímos, o nosso cérebro aumentou
a parte frontal, o córtex frontal, né? A parte do lobo frontal é o lobo da criatividade, do raciocínio. E nós criamos tanto, a nossa criatividade é tão grande que a gente cria leões, a gente cria problemas e medos. E isso gera ansiedade, isso gera angústia. Isso gera um estado constante de alerta, de estar em luta e fuga. Né? E isso vai minando o nosso organismo. O nosso corpo foi preparado para viver isso por alguns segundos, para fugir. Fugir, beleza, consegui. Né? Não foi para viver em constante luta e fuga. Só que a gente acaba vivendo em constante luta e fuga. Porque o leão de antigamente, às vezes, é um assaltante, às vezes é um carro-bomba, às vezes é o instinto de sobrevivência, por exemplo, quando você não se sente pertencente a um grupo. Eu não me encaixo, eu não faço parte desse grupo. A minha família me rejeita, minha família não acha que eu não sou bem-sucedida, minha família não me dá valor. E quando isso acontece, você não se sente pertencente àquele grupo. Ou, cara, eu não me dou bem nessa escola. Ou eu não me encaixo nesse grupo de amigos, eu não tenho nada a ver com ninguém. Ou eu sou gordinho e por isso eu não sou bonito, eu não me encaixo na sociedade. Enfim, qualquer coisa que faça a gente se sentir não pertencente a um grupo faz com que a gente se sinta vulnerável. E isso ameaça a nossa sobrevivência. No fundo, isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. E a gente se sente extremamente frágil quando a gente não pertence a um grupo, que a gente acha que vai morrer. E esse instinto de luta e fuga fica ativado o tempo inteiro, adrenalina e um monte de outros hormônios que exaurem as energias do corpo. Seu corpo fica exausto em viver nesse estado constante de alerta. E existem milhares e miríades de situações que simulam na nossa mente esse estado e essa necessidade de proteção e esse medo e esse instinto de sobrevivência. Então, o meu recado hoje é só para que a gente, de repente, pare para pensar um pouquinho quais são os nossos leões. O que, na verdade, tá mexendo com a gente? Qual é a real causa da sua ansiedade? Você está ansioso pelo dia de amanhã. Por quê? Porque você tem medo. Ansiedade e medo, na verdade, são a mesma coisa. A ansiedade é um medo disfarçado, nada mais do que isso. Né? Já tem vários estudos que falam sobre isso. Né? Então, a ansiedade, na verdade, é um medo, é viver em medo constante. O animal na selva, ele só vive o medo na hora que aparece. Você não vê uma zebra, por exemplo, todos os dias tensa, né? Ou uma girafa pensando, ai Senhor, será que eu vou ter comida amanhã? Você não vê, né? Ele simplesmente vive aquele dia e vive o perigo do momento e a necessidade do momento. A gente não. Como a gente é capaz de criar, de imaginar, como o nosso cérebro é extremamente inventivo e preditivo, nós adquirimos também a capacidade de predizer, né, baseado nas nossas experiências anteriores, o que a gente acha que vai acontecer, né? O ser humano tem essa capacidade, né, de ficar imaginando o que vai acontecer lá na frente. E tem estudos, eu já falei sobre isso também, né, que o ser humano é um dos únicos animais que consegue estar aqui pensando em outra coisa, não viver o presente. Os animais, eles só vivem o que tem, o que existe naquele momento, ele não fica vivendo no futuro. É o agora, a única coisa que existe é o agora, não existe o amanhã. Pro animal. A gente não, a gente vive no futuro, a gente vive no passado. Nós somos os únicos capazes de não estar aqui quando era para estar aqui e não viver lá ou lá, no passado ou no futuro, né? Então, ao mesmo tempo que esse nosso cérebro super criativo e super evolutivo e onde a predição funcionou como um salto evolutivo para nos, tipo assim, não vou chegar perto daqui não, porque aqui eu vou cair. Como a predição, ao mesmo tempo que ela foi boa, como a gente acabou usando isso, né? Como a gente usa sem perceber isso para um lado negativo. Para deixar a gente mega ansioso, a gente está o tempo inteiro predizendo coisas, né? Então, para a gente parar para pensar hoje sobre isso, quais são os nossos leões, quais são os nossos reais medos, se a gente se sente pertencente ou não, qual é o impacto disso na nossa vida, se você tem vivido o hoje ou se você tem vivido o amanhã, se você está nessa predição o tempo inteiro, porque essa é a doença do século. Eu vejo isso lá com os pacientes e quando eu vejo a minha estatística de hashtag, eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que tomam medicamento e que estão vivendo na ansiedade por conta disso. Então eu espero que a gente possa refletir sobre isso e tentar melhorar nossa qualidade de vida, vivendo um pouquinho mais o hoje, estando um pouquinho mais presente, se envolvendo um pouco mais, tirando esses leões que a gente mesmo cria da nossa cabeça. Ótimo dia para vocês.